A Roda Verde é uma iniciativa de 3 amigos, né, que sempre tiveram muito contato com a natureza, sempre gostaram de estar no meio da natureza. E vivendo na cidade, a gente sempre busca isso de alguma forma. Então a gente pensa como uma missão que a gente tem, né, dentro da cidade, favorecer os fluxos da vida. E isso a gente conseguiu com a Roda Verde, retirando os resíduos que são encaminhados incorretamente, né, para os aterros sanitários, para os lixões, onde a gente sabe que tem um impacto negativo no ambiente, né? Então a gente leva esses resíduos para serem tratados no nosso pátio de compostagem, onde com o tratamento adequado, oxigenando ali, mexendo bastante, a gente retira o produto final principal, que é o composto orgânico que a gente gera, e o biofertilizante também é outro produto que a gente tem a partir da compostagem diretamente. A gente também faz o plantio, porque a gente pensa que a gente primeiro ressignifica o lixo, para depois a gente significar esses produtos. E esses produtos são significados a partir do momento que eles vão para o solo, que eles incorporam essa matéria orgânica no solo, dando toda a possibilidade para que essa vida vegetal, essa vida do solo mesmo, solo vivo que a gente acredita, que esse solo possa nos trazer alimentos de mais qualidade, onde a gente consiga ter uma vida um pouco mais equilibrada também, não só de nós para nós mesmos, mas para nós com o nosso ambiente. E a Roda Verde, ela vem da inspiração de um movimento global, um movimento onde a gente conhece como a Revolução dos Baldinhos, né? Tem algumas iniciativas assim espalhadas pelos municípios aqui do Brasil todo, de todos os estados, tem municípios que tem alguma ação nesse sentido acontecendo. E a gente se inspira nesse movimento, e o Pedro, a partir de uma viagem onde ele, conversando com o Robson, que é da Biociclo, em Taubaté, conversou e entendeu um pouco mais sobre como a gente consegue tornar essa operação viável dentro da cidade. Então ele voltou com essas ideias, a gente trocou, desenhou como que isso ia acontecer, e aí a gente conseguiu organizar planos de coleta, que é como a gente trabalha bem na prática mesmo. A gente tem planos de coleta, onde a gente passa na casa das pessoas, fazendo a coleta dos resíduos que elas separaram no baldinho, um baldinho de 15 litros. E esses resíduos a gente, semanal, quinzenalmente, recolhe, leva para o pátio de compostagem, onde tem o tratamento lá adequado para esse tipo de resíduo. E a gente coleta os resíduos orgânicos, ou seja, são as cascas de fruta, cascas de legumes, casca de ovo, a borra do café, o filtro, papelão, papel, guardanapo sujo. São inúmeros produtos aí de origem orgânica, né, que a gente gera na nossa casa, e esses resíduos são responsáveis por 51% dos resíduos que a gente gera totais, né, diariamente. Então, é um impacto muito grande que a gente tem a partir desses resíduos, principalmente quando a gente não destina eles de maneira correta. Então, essa ideia que a Roda Verde, mais uma vez reforço, traz aqui para a cidade de Niterói, da gente ter um tratamento adequado desses resíduos, favorecendo os fluxos da vida aqui na nossa cidade, espalhando esse benefício para o planeta, para a Terra como um todo. A importância da gente tratar esses resíduos da maneira adequada é principalmente porque quando eles não têm essa destinação correta, indo para lixões, aterros, a gente não tem a oxigenação desse processo. Tem a compactação desse processo, né, que ocorre de forma anaeróbica e produz muitos gases que atingem aí nossa atmosfera de maneira negativa. O chorume, né, que percola pelo solo, que vai infiltrando ali também, atingindo os lençóis freáticos. Isso não é bom para a nossa vida. A água, né, é fluxo, a água é a base da nossa vida. Então esse é outro impacto que a gente tem. Então, quando a gente faz isso na compostagem, esses produtos eles se modificam, né? A gente oxigena esse processo, é uma das bases da compostagem, a gente oxigenar, equilibrar as fontes de carbono e as fontes de nitrogênio, ou seja, os materiais secos que a gente tem, que são resíduos de poda, que é mais um material que a gente retira desses aterros, dos lixões, regulando com os resíduos úmidos que vêm das casas das pessoas, que são justamente as cascas, as cascas de legumes, frutas, etc. Então, quando a gente faz isso, o chorume que estava sendo gerado no lixão, por exemplo, a gente denomina ele como biofertilizante, porque ele ganha uma função para o nosso espaço, né? A partir da nossa função como inteligência da floresta, inteligência dos animais de dispersarem sementes, por exemplo, de fazerem ali um rebuliço na terra para depois de se alimentar. Isso também acontece quando a gente cumpre essa função. Então, quando a gente fala de inteligência da floresta no meio urbano, é muito nessa questão.
da gente pensar que as nossas funções podem ser alinhadas de forma que a gente contribua para o ambiente, assim como os fungos, bactérias e mamíferos e répteis, etc., contribuem também dentro da floresta para esses processos acontecerem, criando, né, uma camada orgânica maravilhosa, pronta para gerar mais e mais vida. O adubo orgânico, que a gente gera a partir desse tratamento com a compostagem, é interessante porque a gente não está fazendo uma cadeia química, né, de tratamento, de beneficiamento dos produtos que a gente está gerando. A gente gera esse adubo para plantar alimento. Dentro da agrofloresta, esse é um dos princípios também. A gente plantar alimento junto com a floresta, né, consorciar esses modos de vida vegetal, né? Então, quando a gente faz isso, a gente beneficia toda uma vida também de micro-organismos, de macro-organismos que estão ali envolvidos nesse processo. Então, dentro da Roda Verde, a gente vê muito passarinho hoje em dia. Então, o adubo orgânico, ele tem essa função, né, da gente não utilizar nenhum tipo de insumo químico, de insumos que não vão ser benéficos nem para a nossa saúde. Então, a gente está pensando em saúde quando a gente fala disso. A gente está pensando em segurança alimentar também, através dessa produção de composto. Então, basicamente, essa seria o papel do composto orgânico, a gente gerar alimentos mais saudáveis. Então, a gente novamente esbarra com a questão da alimentação, né? A gente tem que ter uma aproximação com o que a gente está se alimentando. A gente está muito distante, né? Alimentos que são produzidos longe, alimentos industrializados. Então, como que a gente consegue trazer uma realidade mais local para a nossa alimentação também? É o que as feiras vêm trazendo, aqui em Niterói, a Veganizando. Tem outros exemplos de feira orgânica do Campo de São Bento, que trazem alimentos já nessa ideia de alimentos mais saudáveis para a gente. Então, isso já enxergo como uma aproximação da nossa alimentação. Mas a gente também tem que ter a aproximação do que a gente está gerando de resíduo, né? Na cidade de Niterói, a gente está atuando, por enquanto, onde a gente tem mais pontos de apoio. A gente tem uma dificuldade que é com pontos de apoio para apoiarem justamente a operação que a gente tem. Então, a gente começou aqui em Santa Rosa e Caraí, porque o Campo de São Bento era uma área que a gente utilizava, um espaço público que a gente utilizava, tanto para divulgação quanto um ponto de encontro mesmo. São Francisco, região oceânica, que é onde fica o nosso pátio de compostagem, então o pátio também é um ponto de apoio, onde as pessoas, no plano de pronta entrega, podem levar o seu resíduo até esse ponto, né, que a gente tem, mais fixo. E a gente quer expandir cada vez mais. O Fonseca é uma área que as pessoas perguntam muito, a gente quer muito estar no Fonseca. Tem o Horto ali, né, que também é um espaço desses espaços verdes que a gente adora, a gente gosta de estar, a gente já chega olhando, observando, né? Então, esse é mais ou menos a dinâmica que a gente tem para atender a maior parte dos bairros de Niterói. Então, para entrar em contato e entender um pouco disso que a gente está falando, tanto pelo site www.rodaverdecompostagem.com.br, quanto pelo Instagram, Roda Verde Compostagem, a gente consegue trocar uma ideia, direcionar ali os planos que a gente atende. A gente atende tanto a demanda residencial quanto a demanda comercial, né? Então, lá no site e no Instagram, como a pessoa preferir se comunicar de uma forma um pouco mais pessoal ou de uma forma um pouco mais prática, a gente está lá para trocar justamente essas ideias, informar sobre os planos de coleta semanal, quinzenal, mensal e a pronta entrega, que são as pessoas que levam os resíduos até o terreno. E o comercial é para entrar em contato, isso também está direcionado lá no site. Então, basicamente, esse é o serviço e essa é a forma de encontrar a gente aqui em Niterói. Ou pelas ruas, andando de bicicleta, que também a gente está sempre pedalando, sempre respirando aí esse ar um pouco mais puro que a gente tenta contribuir, não rodando tanto de carro quanto a gente poderia utilizar dentro da cidade, né? Então, vamos pedalar um pouquinho mais, ser mais responsáveis com o resíduo que a gente gera e com o alimento que a gente está escolhendo.